Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Obrigado a todos que têm acompanhado os meus conteúdos e aos colaboradores que têm ajudado. Na descrição do vídeo, consta o link de vendas do meu e-book, O Karatê Além da Luta. O valor de compra é quase simbólico, mas me ajuda muito. Agora vamos para o conteúdo de hoje? O Karatê Shotokan, como o conhecemos hoje, foi construído sobre pilares sólidos. No início do século XX, Gichin Funakoshi trouxe essa arte de Okinawa para o Japão. Ele tinha uma missão clara: popularizar o karatê. No entanto, os katas tradicionais, como Kankudai e Basaidai, eram muito complexos para os iniciantes. Os alunos enfrentavam enormes dificuldades. Eles se frustravam com a quantidade de movimentos, a coordenação exigida e a precisão das posturas. Era um desafio que afastava muitos novos praticantes. A necessidade de uma ponte, de um primeiro passo mais acessível, tornou-se evidente. Era preciso criar algo que preparasse o corpo e a mente para a jornada que viria. Foi então que Yoshitaka Funakoshi, também conhecido como Jigo, filho de Gichin, entrou em cena. Ele era um visionário e um inovador incansável. Yoshitaka percebeu que o problema não estava nos alunos, mas no método de ensino inicial. Ele observou de perto as dificuldades dos iniciantes. Eles lutavam para manter o equilíbrio na base Zenkutsu Dachi e para coordenar o bloqueio Gedan Barai com o avanço. A curva de aprendizado era íngreme demais. Yoshitaka entendeu que precisava de uma ferramenta pedagógica. Uma ferramenta que isolasse os fundamentos e os apresentasse de forma clara e repetitiva, construindo a memória muscular passo a passo. Inspirado por essa necessidade, Yoshitaka desenvolveu os katas Taikyoku. A palavra Taikyoku significa primeira causa ou grande finalidade. O nome já revelava seu propósito: ser o ponto de partida, o alicerce de tudo. Ele queria criar uma série de katas que fossem simples o suficiente para qualquer pessoa aprender, mas profundos o suficiente para ensinar os princípios mais vitais do karatê. O objetivo não era criar um kata para exibição, mas sim uma ferramenta de treinamento puro. Um exercício que ensinasse a essência do movimento, da postura e da respiração, sem distrações ou complexidades desnecessárias. Assim, os Taikyoku nasceram não como uma simplificação do karatê, mas como uma destilação de sua essência. Eles foram projetados para resolver problemas reais. Cada movimento foi pensado para corrigir erros comuns. O padrão de deslocamento em H ensinava o controle do espaço e a mudança de direção. A repetição da mesma técnica, Gedan Barai e Oizuki, fixava a coordenação básica entre defesa e ataque. Yoshitaka Funakoshi não apenas criou um novo conjunto de katas, ele criou uma nova porta de entrada para o mundo do Shotokan. Uma porta que permitiu que milhares de pessoas, de todas as idades e habilidades, pudessem iniciar sua jornada no caminho da mão vazia. A criação dos Taikyoku não aconteceu em um vácuo. Yoshitaka Funakoshi bebeu diretamente da fonte dos métodos de treinamento de Okinawa, a terra natal do karatê. Em Okinawa, era comum que os mestres ensinassem os fundamentos através de exercícios repetitivos e focados, conhecidos como Hojo-Undo. Esses exercícios usavam equipamentos como o Chi-Ishi, que é uma pedra com cabo, e o Makiwara, o alvo de pancada, para fortalecer o corpo e refinar a técnica. A ideia era construir uma base forte antes de passar para os katas mais complexos. Yoshitaka compreendeu profundamente essa filosofia. Primeiro, a estrutura, depois, a aplicação. Ele pegou esse conceito e o adaptou para o treinamento sem equipamento. No entanto, Yoshitaka não apenas copiou os métodos antigos. Ele os transformou para criar o que hoje conhecemos como o Shotokan moderno. Enquanto o karatê de Okinawa frequentemente utilizava posturas mais altas e movimentos mais circulares, Yoshitaka introduziu mudanças radicais. Ele enfatizou bases mais longas e baixas,
como o Zenkutsudachi profundo. Essa mudança não era apenas estética. Ela tinha um propósito claro. Bases mais baixas geram mais estabilidade e potência. Elas forçam o praticante a desenvolver força nas pernas e no quadril, o verdadeiro motor por trás de cada golpe no Shotokan. Os Taikyoku foram o laboratório perfeito para internalizar essa nova biomecânica. Os Taikyoku tornaram-se o veículo para essa modernização. Eles eram a expressão mais pura do novo karatê que Yoshitaka estava forjando. Os movimentos eram diretos, lineares e explosivos, contrastando com a fluidez de muitos estilos de Okinawa. O foco estava no Iken Hisatsu, aniquilar com um só golpe. Cada soco, o Oizuki, no Taikyoku Shodan, era treinado para ser decisivo. A simplicidade do kata permitia que o aluno se concentrasse inteiramente na geração de Kimi, o foco, e na conexão do corpo. Ele estava ensinando uma nova linguagem corporal, uma que definia o Shotokan e o diferenciava de suas raízes. Dessa forma, os Taikyoku representam uma ponte perfeita entre o antigo e o novo. Eles honram a sabedoria de Okinawa, que valoriza a repetição e o fortalecimento da base, mas, ao mesmo tempo, incorporam as inovações que deram ao Shotokan sua identidade única e poderosa. Eles são o DNA do Shotokan moderno, contendo os princípios de posturas baixas, movimentos lineares e máxima eficiência. Ao praticar Taikyoku, um iniciante não está apenas aprendendo um kata simples. Ele está absorvendo a filosofia de treinamento que moldou uma das escolas de karatê mais influentes do mundo, um legado de Yoshitaka Funakoshi. A série Taikyoku é composta por 3 katas principais, cada um construído sobre o anterior, como degraus de uma escada. O primeiro é o Taikyoku Shodan, ou primeira causa, primeiro nível. Este é o kata mais fundamental de todos. Seu objetivo é só ensinar os 2 pilares do movimento no Shotokan. O primeiro pilar é a base Zenkutsudachi, que é a base avançada. O segundo é a coordenação entre a defesa Gedanbarai, a defesa baixa, e o ataque Oizuki, o soco avançando. O aluno aprende a se mover para frente e a girar, mantendo o centro de gravidade baixo e estável. O desafio aqui é puramente físico e mental. Suportar o cansaço nas pernas e manter a forma correta, golpe após golpe. Avançando, temos o Taikyoku Nidan, ou segundo nível. A estrutura e o padrão de deslocamento, o Embuzen, são exatamente os mesmos do Shodan. A grande mudança está na técnica. Em vez de socos na altura do peito, o Shudan, o Nidan introduz o soco na altura do rosto, o Jodan. Esta simples alteração traz novos desafios. O aluno agora precisa ajustar sua mira e o ângulo do punho. Mais importante, ao elevar o soco, o centro de gravidade tende a subir. O desafio do Nidan é executar o Oizuki Jodan com a mesma potência e estabilidade do Shudan, sem levantar a postura ou perder o equilíbrio. Ele ensina controle corporal em um nível mais sutil. Finalmente, chegamos ao Taikyoku Sandan, o terceiro nível. Aqui, a complexidade aumenta um pouco mais, servindo como uma ponte para os katas Heian. O Sandan introduz uma nova base, Kokutsudachi, a base recuada, e uma nova defesa, Uchi-uki, que é a defesa de dentro para fora. O kata começa com o mesmo padrão do Shodan e Nidan, mas nas viradas, o aluno executa a defesa Uchi-uki em Kokutsudachi, antes de avançar com o soco em Zenkutsudachi. Este kata ensina a transição entre bases, um conceito crucial no karatê. O desafio é mudar de uma base recuada e defensiva para uma base avançada e ofensiva de forma fluida e rápida, sem perder o equilíbrio ou a postura. Cada Taikyoku, portanto, tem um propósito pedagógico claro e progressivo. O Shodan constrói a fundação. O Nidan refina o controle e a aplicação em um nível diferente. O Sandan introduz a complexidade da transição e prepara o aluno para o vocabulário técnico mais amplo dos katas seguintes.
Juntos, eles formam um currículo completo para o iniciante. Eles ensinam postura, equilíbrio, respiração, foco e coordenação de uma maneira sistemática e acessível. Eles não são apenas sequências de movimentos. São lições cuidadosamente elaboradas sobre como construir um corpo e uma mente preparados para a longa jornada do karatê. A genialidade dos Taikyoku não ficou restrita aos dojos. Sua simplicidade e eficácia pedagógica os tornaram a ferramenta perfeita para a expansão do karatê no Japão, especialmente no ambiente educacional. Nas décadas de 1930 e 1940, Gichin Funakoshi e seus instrutores estavam em uma missão para introduzir o karatê nas universidades mais prestigiadas do país. Instituições como Keio, Waseda e Takushoku abriram suas portas para essa nova arte marcial. No entanto, ensinar turmas grandes de estudantes universitários, muitos sem nenhuma experiência, exigia um método padronizado e eficiente. Os katas Taikyoku foram a resposta. Eles permitiam que um único instrutor ensinasse os fundamentos para dezenas de alunos simultaneamente. Os professores universitários rapidamente perceberam o valor dos Taikyoku. Eles não eram apenas um exercício físico, eram uma forma de cultivar disciplina, foco e perseverança. A repetição constante dos movimentos simples ajudava os estudantes a desenvolverem a concentração necessária para os estudos. O esforço para manter as bases baixas construía a resiliência mental. O karatê, começando com os Taikyoku, tornou-se parte da formação integral do indivíduo. A prática em grupo também promovia um senso de camaradagem e unidade, valores importantes no ambiente universitário japonês. Os Taikyoku se tornaram sinônimo do início da jornada no karatê universitário, o primeiro desafio que todos os calouros enfrentavam juntos. O impacto dos Taikyoku se estendeu além das universidades, chegando às escolas primárias e secundárias do Japão. O Ministério da Educação japonês, buscando promover a saúde física e o espírito marcial, ou Budo, entre os jovens, viu no karatê uma excelente ferramenta. Novamente, os Taikyoku foram essenciais. Sua estrutura simples era ideal para crianças e adolescentes. Os professores podiam ensinar os movimentos básicos de forma lúdica e segura. O padrão de deslocamento em H era fácil de memorizar, e a repetição das técnicas ajudava a desenvolver a coordenação motora em uma idade crucial. Os Taikyoku ajudaram a democratizar o ensino do karatê, tornando-o acessível para a educação física em massa. Curiosamente, a influência dos Taikyoku ultrapassou as fronteiras do Shotokan. Outras escolas de karatê e até mesmo outras artes marciais reconheceram o valor de ter um kata introdutório tão bem estruturado. Algumas escolas de Goju-ryu e Wado-ryu, por exemplo, adotaram ou criaram katas inspirados nos Taikyoku para seus próprios iniciantes. A ideia de um kata zero para construir a base se espalhou. Isso mostra que Yoshitaka Funakoshi não criou apenas um kata, mas um conceito pedagógico revolucionário. Um conceito que provou seu valor em diferentes contextos, desde o dojo de elite até a quadra de uma escola pública, moldando gerações de praticantes. Os katas Taikyoku foram mais do que apenas uma inovação técnica. Eles foram o motor de uma revolução no ensino do karatê. Antes deles, o treinamento era quase um aprendizado individual. Um mestre ensinava a um pequeno grupo de discípulos, corrigindo cada um pessoalmente. Esse método, embora profundo, era lento e limitava o crescimento da arte. Com a chegada dos Taikyoku, o ensino em massa tornou-se possível. De repente, um instrutor podia ficar à frente de uma turma de 50 ou 100 alunos e guiá-los através dos mesmos movimentos. Todos aprendiam a mesma base, a mesma postura, a mesma coordenação, ao mesmo tempo. Isso padronizou o ensino e permitiu uma expansão exponencial do Shotokan. Esse novo modelo de ensino teve um impacto cultural profundo.
O karatê deixou de ser uma arte secreta de Okinawa para se tornar um fenômeno nacional no Japão. Os taikyoku foram a ferramenta que permitiu essa transição. Eles tornaram o karatê compreensível e acessível para o público em geral. Pessoas que nunca teriam a chance de aprender com um mestre em um pequeno dojo, agora podiam se matricular em grandes clubes universitários ou aulas comunitárias. O Shotokan, impulsionado pela facilidade de ensino proporcionada pelos taikyoku, consolidou-se como a escola de karatê mais popular e difundida no Japão, e posteriormente, no mundo. Do ponto de vista técnico, o legado dos taikyoku é imenso. Eles estabeleceram o Kihon, ou fundamentos, como o coração do treinamento Shotokan. A filosofia era simples: se você dominar os movimentos básicos do taikyoku, terá a base para executar qualquer outra técnica ou kata. A repetição incansável de Zenkutsudachi, Gedanbarai e Oizuki cria uma memória muscular indelével. Essa base sólida permite que o praticante, mais tarde, se concentre nos aspectos mais sutis dos katas avançados, como o tempo, o ritmo e a aplicação, sem ter que se preocupar com a estabilidade de sua postura ou a correção de seu soco. Portanto, os taikyoku não são apenas para iniciantes. Eles são um exercício fundamental para praticantes de todos os níveis. Muitos mestres de alto nível ainda hoje iniciam seu treinamento com os taikyoku. Voltar a eles é como afinar um instrumento. É uma forma de verificar a própria base, de corrigir pequenos vícios que podem ter surgido com o tempo e de se reconectar com a essência pura do movimento Shotokan. Eles são o padrão ouro contra o qual todas as outras técnicas são medidas. O legado de Yoshitaka Funakoshi, com essa criação, foi garantir que o Shotokan sempre tivesse um alicerce forte e inabalável, não importa o quão alto o edifício crescesse. Muitas vezes, no mundo do karatê, os taikyoku são subestimados. Praticantes mais avançados, ansiosos para aprender katas mais dinâmicos e complexos, como Enpi ou Unsu, podem vê-los como katas de criança ou algo a ser superado e esquecido rapidamente. Eles são simples, repetitivos e não possuem a beleza estética de outros katas. No entanto, essa visão é superficial. Os taikyoku não foram feitos para serem bonitos. Eles foram feitos para serem fortes. Eles são o andaime invisível que sustenta todo o magnífico edifício do Shotokan. Sem a base sólida que eles constroem, os katas avançados se tornariam apenas uma dança vazia, sem poder e sem propósito. O verdadeiro valor dos taikyoku reside em sua simplicidade. Essa simplicidade é um espelho. Ela não permite que o praticante se esconda atrás de movimentos complexos. Cada erro de postura, cada desequilíbrio, cada falta de coordenação fica exposto. Praticar taikyoku é um exercício de honestidade consigo mesmo. É olhar para o básico e perguntar: minha base está realmente sólida? Meu soco está realmente conectado ao meu quadril? Minha defesa e meu ataque estão em harmonia? Eles são a ferramenta de diagnóstico mais pura que um karateka pode ter. Ignorá-los é como um músico que se recusa a praticar escalas. Ele pode até tocar melodias complexas, mas sua técnica fundamental sempre terá falhas. Os taikyoku representam a alma do Budo, o caminho marcial. O Budo não é sobre acumular técnicas, mas sobre polir o espírito através do treinamento repetitivo e disciplinado. É sobre encontrar profundidade na simplicidade. É sobre a busca incessante pela perfeição em um único movimento. Os taikyoku ensinam essa lição desde o primeiro dia. Eles ensinam humildade, paciência e a importância de construir algo duradouro, tijolo por tijolo. Eles nos lembram que a maestria não está em fazer 1000 coisas diferentes, mas em fazer uma coisa 1000 vezes, com foco e intenção totais. Essa é a filosofia que permeia toda a arte do Shotokan. Em conclusão, os katas taikyoku, embora frequentemente esquecidos e pouco celebrados, são a verdadeira pedra fundamental do karatê Shotokan. Eles são o presente de Yoshitaka Funakoshi
para todas as gerações futuras de praticantes. Eles são a solução genial para o desafio do ensino, a ponte entre o karatê antigo e o moderno, e a personificação da filosofia do Budo. Mesmo quando não os praticamos mais com a mesma frequência, sua influência permanece em cada base que fazemos, em cada soco que desferimos. Eles são o fundamento silencioso, a base invisível sobre a qual nossa jornada no karatê é construída. E um edifício só pode ser tão alto quanto sua fundação é profunda.